Eu sou o Dr. Douglas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor. E hoje vamos falar de um assunto que retrata algo que está muito em voga, que é a parte estética. E são os resultados estéticos na área da medicina, odontologia e áreas afins. Então, o Dr. Ricardo Jobim irá falar sobre isso e logo eu quero dar as boas-vindas a ti, agradecer por tu estar aqui, de tantas coisas que tu tens, e estar aqui no Fala Doctor, falando para esse público que com certeza recebe desse lado aquele assunto que todo mundo sabe e que é pertinente a todos. Bom, Douglas, muito obrigado, né, doutor Douglas, eu te admiro muito, né, sou admirador também da tua esposa, né, a Karen é uma das pessoas mais queridas e competentes que eu conheço, pelo menos como colega da UBRA, né, a gente deu aula na UBRA na mesma época, dava para ver, os alunos veneravam a Karen. E ela já esteve aqui no programa, falou, nossa. Porque eu vou dizer o seguinte, olha só, tem gente que nasce com carisma, sabe? Diz que carisma é aquele sinal de Deus, né? Quando Deus fez a Karen, diz o seguinte, essa daqui vai ser divertida. Não consegue ficar perto dela sem rir um pouco e ela consegue levar tudo isso com muita naturalidade. Tem um sem perder a capacidade técnica, o conhecimento técnico, sabe? A didática dela. É fantástico, é fantástico. É impressionante. Então eu fico feliz de estar aqui com o Dr. Douglas, né? Que é um dentista muito conceituado, mas também com o marido da Karen. Não tem como dizer. Isso é fato. Isso é fato, Ricardo. Não tem como dizer que não, meu amigo. Mas enfim, primeiro eu te agradecer o convite, né? E dizer que eu que fico honrado de poder vir aqui no programa. Até porque a gente precisa pontuar algumas coisas sobre procedimentos médicos e odontológicos, por que não? Principalmente na parte estética. Como é que a gente vai dizer? Bom, já viu uma propaganda de aspirina, certo? Certo. Uma propaganda de Dorflex, propaganda de qualquer remédio. Tranquilo, não é? É recomendado para o uso corrente? Sim. 90 e tantos % dos casos elas são bem indicadas e não trazem efeitos colaterais? Sim. Por que não? Mas o problema é que, assim como bula de remédio, tudo tem um risco. Tudo tem um risco. Reações adversas. Daí chega a lei e chega o judiciário, e aí eu vou fazer uma crítica bem clara ao nosso sistema legal, mas mais à jurisprudência, né? Ou seja, como os juízes entendem os procedimentos estéticos, seja odontológicos ou médicos, como contrato de resultado. O que quer dizer isso? Quer dizer, então, que a pessoa que contrata algum profissional para atuar nessa área para uma melhor estética, que a obrigação do profissional seria entregar o objetivo. Primeira pergunta, o que é o objetivo, hein? Ou seja, procedimento estético é para trazer uma melhora, mas não é para resolver. Não adianta eu chegar para um cirurgião plástico e dizer agora, olha, eu quero ficar, tem cabelo branco, quero ficar igual o Richard Gere, eu quero ficar que nem o George Clooney. Ele vai olhar e vai dizer, cara, nem tacando fogo na cara e apagando a chinelada, né? Uma expressão de Santiago de novo. Então, não tem como fazer isso. Ou seja, são melhoras. E o problema todo é que as pessoas acham, não, mas só um pouquinho. Se existe uma espécie de anúncio desses procedimentos e o paciente fica sabendo que existe uma divulgação, ele já fica pensando que contratar um procedimento estético é a mesma coisa que comprar uma geladeira. Não é. Nunca vai ser. É um corpo humano. Qual é a diferença de comprar uma geladeira e fazer uma cirurgia plástica no nariz, por exemplo? Uma geladeira, tu tem uma ciência exata por trás, tu tem uma ciência de engenharia por trás, tu tem uma produção em série, tu tem em metro, tu tem 500 outras garantias dentro de uma ciência exata. Mas na medicina ou na odontologia, em qualquer área da saúde, tu não tem uma ciência exata. Tu tem uma ciência baseada em evidências. E as evidências dizem, é recomendável o procedimento? Sim. Dá para fazer? Dá. O paciente pode morrer? Sim. A pessoa pode morrer tomando uma aspirina também. Ela pode andar de avião. Vou voar amanhã, por sinal, ninguém me fala isso. Ou seja, andar de avião é seguro? É. Às vezes é errado? Às vezes é errado. Né? E nem por isso as pessoas vão parar de voar. Então, tem que entender que o jeito como a legislação quer classificar um procedimento que muitas vezes é invasivo e que depende da resposta orgânica de cada paciente, e todas são diferentes, pode ser uma bichectomia, que o Dr. Douglas eu sei que tem um grande nome no mercado fazendo esses procedimentos, ou qualquer outro procedimento odontológico estético, desses são os mais diversos, né?
ou dentro da medicina, uma colocação de prótese mamária, de uma abdominoplastia. Todo mundo pensa, eu quero melhorar. Tudo bem, uma coisa é dizer eu quero melhorar. E outra coisa é olhar para o médico ou para o dentista e dizer tu é obrigado a me dar aquilo que eu sonhei. Só um pouquinho, gente, calma. Não é assim. É uma melhora. A melhora é um compromisso, é uma obrigação do médico, só um pouquinho. Como é que tu quer obrigar o médico e o dentista a te entregarem o que é impossível de entregar porque a ciência não é exata? Sempre vai haver algum risco. Eu acho que não poderia, e já tem tese de mestrado nisso, eu tenho um colega do meu escritório que trabalha em Direito Médico, o Dr. Gabriel Martins, acabou de vir da especialização em Portugal e lá só se discutia justamente essa questão. Procedimentos estéticos não podem ser contrato de resultado. Deixar bem claro. Eu não estou falando aqui que algum advogado vai escrever que isso não é contrato de resultado e que algum juiz vai reconhecer isso. Eu estou aqui criticando um entendimento que não tem base científica nenhuma. Porque tu só pode exigir resultado quando o resultado for controlável. E não existe 100% de controle, seja em tomar uma aspirina, seja em fazer uma bichectomia. Não existe. Porque cada organismo reage de uma maneira. Tudo pode causar até morte, sendo exagerado. Isso às vezes acontece. E isso é muito triste. A anestesia geral, eventualmente acontecem reações orgânicas à anestesia. Tem choque anafilático de pessoas que nunca tiveram problema com anestesia. Existem pessoas que nunca tiveram alergias e que passam a ter. E daí? Vai querer obrigar o profissional a adivinhar o futuro. Então, enquanto a gente tiver uma ciência inexata, que é a ciência da saúde, e o direito, que é uma ciência humana, querendo dar palpite na ciência inexata, tudo bem. Agora, a partir do momento em que o direito das áreas humanas quer tratar a área da saúde, que é uma área da saúde inexata, quer tratar como engenharia ou como matemática, está tudo errado. Está tudo errado. E eu defendo esse ponto em todos os lugares onde a gente trabalha, porque esse mercado da estética, nem dá para dizer que é o mercado, as pessoas têm direito a quererem sentir melhor com as suas aparências. E além de tudo, tem dois tipos de estéticos, pela jurisprudência. Tem a questão da estética restaurativa, como por exemplo, implantação de uma prótese mamária uma pessoa que perdeu o seio por causa de um câncer. A reconstrutiva, e existe a puramente estética, mas nenhuma das duas é 100% garantido que vai ser o sonho do que se quer. E eu me assusto muito porque as pessoas às vezes acreditam que é a mesma coisa que, sei lá, comprar um carro. Não é. E nunca vai ser. Meu ponto de crítica maior é esse. Porque o que acontece depois? A gente sabe que tem muito processo contra profissionais que fazem procedimentos estéticos por causa dessas incompreensões. As pessoas vão para o Google e vão olhar, não, quero ver a minha cicatrização, por que não ficou boa? Daí a gente vai ver lá que, na hora de responder no prontuário médico, se era tabagista ou não, porque interfere diretamente na cicatrização, vai ver uma resposta, sou não fumante. Perfeito. Parou de fumar quando? Ontem. Sabe? E o pós-operatório? E o pós-operatório vai dar problema, que a cicatrização não vai ficar a mesma, a coagulação não é a mesma, a gente tem uma pessoa que está exposta a um outro agente químico e querem, pior de tudo, querem obrigar o profissional que está fazendo o procedimento lá de ter que adivinhar se a pessoa mentiu no seu prontuário. Então, legalmente, a coisa está fora da casinha. Vou falar num termo bem chulo. E cada reparo ele é individual. As pessoas, elas têm o seu reparo cicatricial de uma forma diferente. Uma mais rápido, outra mais lenta. Mas exige o cuidado de ambos. Até mesmo porque essa questão do pós-operatório, ele é muito importante. Existe em todas as técnicas cirúrgicas e até mesmo estéticas, um protocolo a ser seguido. Esse protocolo, é claro, começa desde a anamnese, do exame clínico, que é uma declaração das indicações, que é uma declaração do paciente, não verificada, tu tem que confiar no que o paciente está escrevendo, e muitas vezes eles omitem dados na anamnese, já vi isso várias vezes. Isso mesmo. E que com isso se tem então
todo o exercício de fazer. E quando se faz, existem medidas, existem a dosagem, né? Existe aquilo que vai ser colocado quando o paciente fala, eu quero dessa forma. Porém, não tem isso que tu falaste. Não se tem aquele resultado de fantasia, de sonho. Ou seja, tem que chegar a esse limite. E esse limite é algo que, por muitas vezes, o paciente ele não fica contente porque ele pensa que pode ser alguém que ele viu numa imagem bonita. E é diferente, cada pessoa é diferente. E mais, né, Douglas? Olha a crueldade. O profissional tem que ser único responsável por todo o resultado estético, quando, na verdade, o paciente também faz o procedimento. Sim. Ou seja, o que é um pós-operatório? Fica em repouso, não faz, toma medicação de acordo, segue a prescrição, segue toda a prescrição no pós-operatório, faz a primeira visita de retorno, faz a segunda visita de retorno. É isso aí. Ou seja, não é só o médico que faz o procedimento, não é só o dentista que faz, o paciente faz também. E o estranho é que às vezes o paciente não cumpre com a sua parte, interfere no resultado e chega lá para o médico, olha aqui como tu me deixou. Não, só um pouquinho. Exato. Tu te deixou dessa forma. Porque tu faz a cirurgia também, não é só o médico. Daí vem a lei e quer dizer, não, a responsabilidade é toda do profissional. Mas como é que vai ser? Imagina agora o médico, então, depois de cada procedimento cirúrgico, ele tem que ficar 24 horas por vários meses, né, do lado para ver a evolução. Sendo que em termos estéticos, até a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica cansa de repetir isso, retoques são comuns. Claro. Porque é uma reação, uma adaptação orgânica que, dependendo de para que lado ela for, ela vai precisar de um retoque. Exatamente. E a pessoa age como se fosse ficar daquela forma para sempre, porque não ficou legal. Às vezes não fica, porque a reação orgânica é que responde de outra maneira e tu precisa ajustar, tu precisa corrigir um pouquinho o rumo. O que não quer dizer que o profissional tenha errado em nada, porque a técnica é de uso amplo, seja a técnica de pitangui para nariz, ou seja, enfim, tem várias técnicas de vários procedimentos estéticos diferentes, e são todas consagradas, e com certeza os profissionais são capacitados para fazer essas técnicas, eles manejam as técnicas de acordo com a ciência corrente, e o resultado às vezes não é aquele. Só que a minha pergunta é essa desumanidade. Poxa, você até bula de remédio, diz que tu não pode tomar nada, que é perigoso. Por que o médico tem que ser perfeito? Por que o médico é obrigado a ter que acompanhar o paciente? Porque não vai poder operar mais, né? Vai ter que ficar do lado do paciente para ver se ele está cumprindo com a sua parte do pós-operatório. Como é que vai controlar o resultado assim? Quando se obriga a um controle de resultado. Então, essa insanidade de dizer que fazer procedimento estético é a mesma coisa que na padaria comprar pão? Não. Não é. Não. Há responsabilidade dos dois lados. E é muito importante isso. Sim, mas eu só vejo exigência contra os profissionais. E como eu sempre digo, para ti me levar para casa, eu falo para o paciente, eu custo muito caro, porque eu vou deixar ele atender vários pacientes e além do mais a minha família e todo o meu dia a dia. Então, o que tu tens que fazer é o que está escrito aqui. É um pós-operatório com todas as orientações. Que isso é importante também salientar, de que ele tem toda a responsabilidade de um pós-operatório. E o resultado vai estar ali. Outra questão, que isso agora nós vamos deixar para o segundo bloco. Existem hoje meios de aplicativos, né, e meios em que se tem o antes e depois. Mas o depois é feito por uma aplicação de um meio tecnológico, né, que é onde se pega a face do Dr. Ricardo e vai ficar assim. Isso é qualquer coisa que tu faça vai melhorar. Viu? Isso é algo que nós vamos discutir agora no segundo bloco. Não saia daí, logo estaremos juntos. Um belo sorriso conquista.
Você já conquistou o seu? Clínica Odonto Doctor. Presente em todos os momentos da sua vida. Então, voltando para o segundo bloco, com o Dr. Ricardo Jobim, falando sobre erros estéticos, mas ao mesmo tempo a gente se coloca em duas situações. A situação de responsabilidades do profissional e também do paciente. E como nós estávamos conversando agora no intervalo, né, a respeito de que aquela pessoa, às vezes, ela tem um nariz, que é um nariz bonito, lindo, mas quer mudar. Aí vai no médico, o médico diz assim, não, eu não vou mudar o teu nariz, ele é um padrão de beleza que todo mundo quer. Eu não vou. Aí vai para um outro. O outro acaba fazendo. E aquele nariz fica feio. E aí, doutor? Aí que tá. Fica feio, mas vamos analisar, né? O belo e o feio são subjetivos. Fato. Não existe consenso em belo e feio. Nunca vai existir consenso em belo e feio. Até é um dos grandes desafios, né? Ou seja, qual é a vontade do paciente? É inatingível. Tu não sabe, não tem como saber. Não é uma coisa. Tu estavas falando antes sobre aqueles sistemas que simulam um resultado possível e a confusão entre o resultado possível e entre o que dá para conseguir, né? Então isso ali é um virtual, porque até mesmo que se coloca em camadas virtuais e não reais. Porque o que tu coloca ali, por exemplo, em projeções, é uma projeção virtual. Hoje qualquer um pega um aplicativo do antes e do depois, que tem, né? É só baixar os aplicativos, faz uma foto e tu vai colocar, e tu vai sentir o que tu pode. Mas será que pode? Então, por vezes tem pessoas que pegam esses aplicativos e fazem, né? E, melhorei, olha aqui, vou no profissional. E ali ele já tem o quê? Uma expectativa, cria uma perspectiva. Aí que está o problema, perspectiva. Olha só. A pessoa vai e olha um produto daqueles, certo? Ele diz, meu Deus, gostei. Tirou a foto, já postou até no Facebook. Olha como eu vou ficar. Não é assim. Tem que ter calma, tem que ter calma. E pior de tudo, não ficou assim, porque o médico é ruim. Não interessa se desobedeceu o pós-operatório, se tomou os remédios direito, se foi tirar os pontos no dia certo. Não interessa, o médico é ruim. Certo? E gostam de dizer isso, tudo bem. Isso, até aí, a gente sabe como controlar a expectativa, principalmente da maior crueldade que a gente vê com mães que levam filhas, às vezes pequenas, e as mães têm expectativas através das filhas. É verdade. Aí, meu amigo, aí não tem o que fazer, porque a gente está tratando de um problema de transferência psicológica de um sonho de mãe que gostaria de, quando era mais nova, poder ter isso e quer produzir isso na filha. Até eu não tenho medo de dizer isso, não. Eu acho muito cruel concursos de Miss infantil. Boa parte das mães são esclarecidas, mas eu já vi, uma vez quando eu era presidente do AB em Santa Maria, me convidaram para ser jurado do Miss Santa Maria, né? É a primeira e última vez que eu aceitei. Né? Nada contra um Miss, mas contra crianças, imaginando, se eu não ganhar, minha mãe não gosta mais de mim. Então essa crueldade infantil eu vejo com muita reserva. Mas enfim, esse público vai lá, procura. Mas para que ouvir o médico se tu tem o Google? E aí a coisa piora. Porque imagina, é simples, tu pega lá 6 anos de universidade, mais 2 anos de especialização, mais não sei quanto de mestrado, doutorado, ou como o Dr. Douglas aqui dentro da odontologia, que já estudou tudo, que podia mais um pouco no Brasil e no exterior, e chega e pega isso daí e diz, não, eu tenho o Google. Bom, cara, se fosse tão fácil, pode ter certeza que estava todo mundo no Google e ninguém ia fazer medicina, ninguém ia fazer odonto, ninguém ia fazer nenhuma ciência estética, nem fisioterapia fazer, porque está no Google. Exato. Eu acho muito complicado quando leigos rasgam completamente a sua noção as pessoas não se tocam, né? Que elas não têm essa capacidade técnica e saem unindo pontos em sinapses completamente falhas, dizendo, não, mas eu vi que em tal, ou analogias que não são aplicáveis, mas eu vi que em tal situação a cicatrização é tal. E tentam entender de medicina.
Eu posso falar aqui, porque a minha crítica é dentro do direito, e dentro do direito do público que eu trabalho, que é o público médico, o público dos dentistas, isso eu posso falar, porque eu trabalho nisso daí há mais de década, há 15, 16 anos que eu tenho foco nisso daí, eu consigo falar, e também porque eu estou fazendo uma crítica, né, jurídica, mas é notório que boa parte desses processos, para não dizer a maioria absoluta desses processos, de indenização por erro médico estético, são problemas de perspectiva atrapalhadas por um desconhecimento científico absurdo, onde veem e acreditam que os profissionais são deuses que vão moldar pessoas e criar, enfim, divindades de beleza ou gerar expectativas, quando é muito complicado, porque os médicos, eles não estão operando o corpo dos pacientes com a melhor estética, estão operando o cérebro, a psicologia deles. Exatamente, o emocional. O emocional. Então, quando tu lida com uma coisa tão sensível, que vem essas incompreensões. Bom, se ficar as incompreensões no campo dos ossos do ofício, né, de qualquer atividade, tudo bem. Mas quando o judiciário começa a comprar essa, e já está comprando essa há tempo demais, isso tem que cair, tem que parar, a jurisprudência tem que mudar, eles têm que entender que não é admissível que um contrato de procedimento estético seja contrato de resultado, eis que aplicado não no campo de ciência exata, isso que eu estou falando é muito básico, né? Eu não estou sendo um gênio para fazer essa constatação. Mas não adianta um judiciário que queira viver numa bolha e que queira ignorar a ciência. Não pode? Como é que o judiciário vai ser anticientífico? Por quê? Porque agora a lei diz que comprar geladeira é a mesma coisa que operar nariz? Não, né? Não. O judiciário não pode agir assim. O judiciário tem que entender que isso é um campo subjetivo, que não é uma ciência exata, que os corpos reagem de maneiras diferentes, que para tudo tem aquele 1% na vida. Tudo tem. Está na dúvida. E a lei de Murphy? Tudo pode acontecer? Pega a bula de qualquer remédio para gripe ou qualquer aspirina que tu vai ver se tem esse 1%. Em tudo que é a área da saúde vai ter índices menores de insucesso. E as pessoas que se submetem a isso devem não só saber isso, como devem estar conscientes que em caso de piora decorrente da sua condição orgânica, de não reclamar. Também. Então, isso que eu acho muito cruel, sabe? É difícil hoje trabalhar com medicina estética, eu vejo pelos colegas. E o nosso meio, ele vem de pesquisa, ele vem de experiência clínica, ele vem de um conhecimento baseado em fatos. Evidências, fatos, trabalhos com nível de recomendação, onde tu tem assim, nível de evidência. Um número enorme de pessoas, onde essas pessoas, elas não vêm só com o seu emocional, mas vêm também com aquela parte biológica, estrutural, aquele tecido, que por muitas vezes não é um tecido que vai te oferecer o mesmo resultado. Não tem um tecido que às vezes tu vai fazer um corte e vai dar quelite. Às vezes até mesmo tem situações em que esse paciente não vai ser indicado para tal procedimento, ou até mesmo mamoplastia dá um seroma. Ou até mesmo um paciente que é alérgico ao ovo que não vai poder fazer toxina botulínica. Né? Botox é a marca, toxina botulínica é o nome que você dá. Né? Então, são situações e situações que vêm desde a questão do questionário, da anamnese, né, do exame, e ver se realmente pode. E outra, será que por muitas vezes o profissional ele vai atender o resultado que aquele paciente quer, ou até mesmo as pessoas que estão do lado dessa. Às vezes tem muitas vezes que é a pessoa que está do lado dessa pessoa, o paciente, que essa aqui quer mais do que o paciente. Também tem isso. Sim, ou seja, a mãe um que resultado, leva a filha, né? Exato, mãe que leva filho, marido, esposa e tudo. Às quero vezes, que transforme meu marido em George Clooney. Às vezes aparecem umas moças e tu não sabe quem está pagando a cirurgia, né? Também. E outra, são situações que quem está ali está num estado emocional muito grande. E agora? Não deu, doutor. Não. E aí? Gente, mas tem que ser... a pergunta a primeira pergunta que o paciente tem que se fazer é o que representa a beleza para si mesmo. Ou seja, até que ponto a estética interfere na tua vida, na tua qualidade de vida, na tua realização. E a beleza maior é interior, Ricardo. Eu sempre digo para os meus pacientes, o teu sorriso é o sorriso dos olhos também, porque os dois têm que andarem juntos. Muitas vezes tu pode estar triste, pode dar um lindo sorriso para mim, mas eu vejo que teus olhos estão tristes.
Então, é do interior. É aquela pessoa que vai, às vezes até um feio e dá um sorriso bonito. E que é belo. Tá perfeito. Já que nós estávamos falando em subjetividade. Mas essa sociedade cada dia mais agora, plástica... a cobrança da sociedade. A autocobrança. A cobrança, não só da sociedade, mas a cobrança do mercado. Mas olha o Instagram. Mercado, olha o Instagram. Ou seja, o aplicativo, o Facebook começou a falar muito de política, as pessoas cansaram e foram para o Instagram. Tem filtro. Tem filtro. Olha como a vida é maravilhosa com filtros. Se eu tenho filtro, eu sou feliz. Mais porque as pessoas estão achando que eu estou bonito. Exato. Do que necessariamente porque eu estou fazendo alguma coisa de maior conteúdo. Não que as pessoas não possam aproveitar suas belezas, não que as pessoas não possam se realizar, às vezes, sei lá, fazendo exercício, né? Ou mesmo cuidando do seu corpo, cuidando da sua beleza. Isso é muito pessoal. O problema é quando essas pessoas começam a se escravizar pela própria beleza. Isso. A beleza, como é que é? Buscar É algo. uma ótima escrava, mas é uma péssima senhora. Exatamente. Então ela vai começar a escravizar a pessoa que vai buscar uma coisa que ela não vai encontrar, porque não está no estético, no que as pessoas acham dela. Está dentro dela a resposta. Ela não está pronta para isso. Enquanto isso, ela se escraviza, às vezes faz procedimentos em série, vários, um depois do outro, tentando preencher um vazio que cada vez fica maior. Exatamente. Que a verdade é essa, a verdade dessa psicologia é essa. Exatamente. O que tu tá confiando para o teu corpo, o que precisa te revelar tanta coisa? E quando a gente vê pacientes, assim, tem coisa que não dá para entender. Mas eu tive audiências em que o paciente também, né, que tem a malandragem também, né? Sim, tem claro. muito paciente malandro. Porque é um absurdo, porque eu estou completamente deformado, não sei o quê, daí tu vai no Facebook, tem um monte de foto na praia de biquíni. Exatamente. Porque eu não gostei da minha mamoplastia, não sei o quê, e só foto com decote. Exatamente. Espelho, e carinho. Assim não dá. As mídias sociais, elas denunciam esse tipo de coisa. Porque todo mundo vende uma ideia, poxa vida, quase todos os procedimentos estéticos que a gente conhece, eles são retocáveis. São retocáveis. São melhoráveis. E daí eles dizem como se fosse um procedimento eterno, cristalizado, impassível de retoque, como se tivesse acabado com a vida do paciente. Menos, né, gente? E ele tem um tempo. Eu não estou dizendo que isso não possa acontecer, tá? Mas a grande incidência que eu vejo, Dr. Douglas, é justamente o contrário. Ele tem um tempo. Outra, tem a lei da gravidade. Sim, claro. A gente só vai saber o resultado da cirurgia estética 6 meses, às vezes 1 ano depois, quando o corpo finalmente se ajustou. Exato. E daí aquele negócio, acabei de fazer uma abdominoplastia, tá? Mas fui no McDonald's todos os dias, E aí? por 1 mês depois disso. Olha o resultado. Não, é o resultado do McDonald's ou o resultado do procedimento? Não fez exercício físico, não tratou da pele, não. Então, Ou seja, nós temos que ter um envelhecimento sustentável. Então, dentro desse meio, olhar para o profissional da saúde e dizer que tudo é culpa dele, não é culpa dele. Eu posso falar isso porque pela experiência, a gente vê, depois de tanto processo, a gente acaba vendo. Existe um padrão de comportamento. Tem alguns públicos, Douglas, que eu não tenho vergonha de dizer aqui, que eu digo para os médicos evitar de operar. Eu não vou poder dizer exatamente quem são, como são, sob pena de vir um sindicato aqui de não sei o que lá querer reclamar. Sim. Mas a verdade é não vai existir sindicato disso que eu pensei agora, mas tudo bem. Né? Ou não, ou vai, talvez tenha. Então todo mundo já sabe do que eu estou falando. Que a pessoa já vem pronta para o golpe. Já vem pronta. Né? E vai ali, daí, poxa, isso tudo por quê? Porque, de repente, a aparência se tornou mais importante do que o conteúdo que as pessoas dizem. E daí tu falou sobre equilíbrio. E conteúdo. Estampa e conteúdo. Aí tu viu, ou seja, não adianta tu ser rica em imagem e pobre em personalidade. Exatamente. Tu não vai conseguir nada. Ninguém vai te admirar, ninguém vai te respeitar, tu vai continuar sendo a mesma pessoa. Exato. Só que vai receber umas cantadas na rua. A única diferença é essa. Vai fazer pro ego? Vai fazer bem pro ego? Faz, mas vai ser por momentos. Daí depois... Aí aquela pergunta difícil, né? Quem é que realmente vai mandar em ti? Tu ou o teu ego? É fato. É verdade. Doutor Ricardo, olha, que
Que prosa boa, como diz o gaúcho, né? E contigo não tem como ter prosa ruim, Douglas. O Douglas é um dos melhores, dos melhores pessoas mais agradáveis para conversar que eu conheço. O cara é sensacional. Igualmente. Ele está sempre rindo, né? Sempre rindo. A gente se encontra, está sempre rindo. Sempre rindo, é verdade. Isso é bom. Até mesmo falando em beleza, quem ri muito, a beleza, ela sempre fica em primeiro plano, né? Porque é o sorriso, os olhos que brilham, né? A gente vendo os amigos, vendo aquelas pessoas que a gente gosta. E olha, trazer esses profissionais, né, top, como eu digo, aqui no Fala Doc não é fácil. Não, porque o gaitaço é mais difícil. Porque o gaitaço... Esse é mais difícil ainda. Tem que pedir a permissão. Não, deve pedir alvará. O alvará é mais complicado, o alvará lá em casa. Tem que tratar de uma agenda com ele que, nossa senhora, mas que bom que tu está aqui. Desculpa ter falhado contigo antes, eu tentei avisar-me em cima da hora, mas minha agenda sempre tem o seu tempo. Sempre tem o seu tempo, eu sabia que ia ser muito bom, excelente. Eu te agradeço de coração por ter vindo aqui, por ter falado sobre isso. Né? São dois viés sempre, né? E acredito que o público esteja nos assistindo. Olha, vocês estão sabendo mais ainda porque você já vem... garanto que muitos já foram na página do Fala Doctor, já foram, né, tá nas redes sociais, YouTube, quantas entrevistas nós já fizemos aqui, envolvendo o lado de vocês, Direito Trabalho, com a Karen, já veio o teu agora, e psicólogos, todo mundo, ou seja, não é chegar no Google. Não. Aqui são pessoas que todo dia tá fazendo isso. Quem está falando aqui não está falando besteira, está falando algo que sabe, está falando aquilo que todo dia tem a experiência. E isso é nobre, porque não precisamos entrar no YouTube ou no Google para a gente saber. Não, vai lá no Fala Doctor. Doutor Ricardo, muito obrigado mais uma vez, sempre bem-vindo, né? Faremos outras, e eu gostaria que tu deixasse uma mensagem para esse público que está te assistindo. Bom, primeiro repetir que é uma honra estar aqui, né, que eu fico muito feliz quando os programas dão espaço para a gente falar realmente o que a gente acredita, não só aquilo que a gente sabe, né? Por exemplo, eu vim aqui, eu critiquei o judiciário e vou continuar criticando o judiciário, mas sabendo que os julgamentos continuam nessa linha que não é a que eu defendo, mas que isso precisa mudar. E a gente só vai conseguir mudar alguma coisa se nós tentarmos colaborar. Eu apresentei aqui uma série de argumentos para dizer por que eu estou certo. Não eu estou certo, mas tem vários profissionais do direito e todos da medicina também concordam com o que eu estou falando. Que o direito, sem abrir a cabeça para as outras ciências, ele vai ficar ilhado, isolado e vai causar muitas injustiças. Então, te agradecer o espaço, né, quem é militante na causa, quem se identifica com a causa médica e com a causa odontológica sabe muito bem do que eu estou falando, que eu fico muito feliz de tu abrir esse espaço também. Agradeço muito. Muito obrigado. Obrigado. E a vocês, uma boa noite. E até a próxima. Fique com Deus.